Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês com essa programação, para que ela venha despertar a fé inteligente e, consequentemente, trazer os benefícios da fé, porque pela fé as coisas que não existem vêm à existência. Quer dizer que as coisas que não existem acontecem, passam a existir por meio da fé. Mas a fé inteligente, a fé sobrenatural, não a fé natural. Porque essa fé sobrenatural, inteligente, racional, ela vem do Espírito Santo. E quando a pessoa recebe essa força, esse poder, o poder da fé, então a vida dela se transforma, como é o caso dessa senhora que você vai assistir agora. Ela tinha um caso irreversível, um problema de solução impossível. Não tinha mais jeito para ela, nem a medicina, nem o dinheiro, nada nesse mundo poderia resolver o problema dela. Mas a fé inteligente, a fé do Espírito de Deus, trouxe à existência na vida dela uma nova vida. Você acredita nisso? Pois é, vamos assisti-lo e você vai ver, vai conferir que essa é a realidade. Por favor. Meu nome é Marise Celiprandi, tenho 47 anos. Cresci com a minha família, meus pais, meus irmãos, meus avós, tios, primos. Eu era muito apegada à minha mãe. Todo Natal, minha mãe preparava aquela mesa, né? Fazia a entrega dos presentes. E ela fazia assim, questão de estar a família toda, né? Tanto os filhos, avós, todo mundo. A mesa tinha que estar ali. Era uma tradição da família. E aí eu queria ajudar os meus pais. E tanto é que eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. Porque eu queria ajudar os meus pais, né? E aí eu tive, né, trabalhei muito nova, casei muito nova, tive a minha filha, né, tenho uma menina hoje. Tive assim, um período muito bom, da minha infância até uma parte da minha juventude. Até que no ano assim, de 97, quando a gente estava, né, foi o último Natal em família, que a gente estava reunida, a família, né, tanto eu como a minha irmã já tinham filhos, né? E foi aquela alegria, porque estavam as crianças pequenas, o sonho da minha mãe era ter netos. Em 97, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Durante esses 3 anos do diagnóstico, né, de câncer da minha mãe, aí a minha mãe, eu era muito próxima dela. Na verdade, aí a minha mãe ficou mais próxima de mim. A minha mãe faleceu em dezembro de 99. Nesse período, ela já estava muito debilitada. E eu não morava mais próxima dela, eu morava em outro estado. Aí foi mais difícil ainda para mim, mas ela já estava em estado terminal do câncer. E ela foi. Aí veio a falecer, né? Ficou um tempo no hospital e veio a falecer. E foi aí que foi. Foi difícil.
para lembrar um pouco dessa história. Minha mãe era muito nova, ela tinha 47 anos quando ela veio a falecer. Então dali foi como se tivesse tirado o chão dos meus pés. E dali eu desencadeei a depressão. Era como se eu tivesse morrido junto. Nada pra mim mais tinha sentido. Eu tinha minha filha com 1 ano e 1 mês de nascida e dependia de mim pra tudo. E eu não tinha forças. Eu chorava todos os dias. Eu amanhecia chorando, anoitecia chorando. Não tinha vontade de sair de casa. Eu me levantava todos os dias porque a minha filha me chamava, ia até o quarto me chamar. Se eu morresse ali, para mim seria a melhor opção. E por 10 anos foi desse jeito. Tentei suicídio por 2 vezes. Os dias para mim eram nublados, eram cinza. Essa época do ano, né, final de ano, para mim, se eu pudesse dormir todos os dias até passar, para mim era o que eu queria. Eu procurava assim, me fugir, proibir minha irmã de dizer aonde eu estava, o que eu estava fazendo, porque eu tinha um casal de amigos meus, a gente, muitos anos, né, muito próximos, sempre um na casa do outro, procurava por mim, perguntava por mim, e eu dizia à minha irmã, não fale aonde eu tô. Eu não quero falar com ninguém, eu não tenho nada para dizer. Já do meio, porque assim, era do meio do ano em diante, já vinha aquele, né, meu Deus, já vai chegar o final do ano, né? Então aí eu comecei a pensar, eu sozinha em casa, aquela angústia, e até que eu resolvi. Entrei no Facebook e eu vi que tinha a solicitação de amizade, né, desse casal. Aí fez uma chamada de vídeo, eu conversei com ela e ela perguntou como eu tava. Aí eu comecei a chorar. E eu relutei bastante, eles insistiram muito. Tanto ela como o esposo dela insistiram muito. Até que um dia eu fui. Eu consegui ir, né? E eu fui pelo caminho falando com Deus. Senhor, eu tô sozinha. Eu não tenho mais ninguém. Eu perdi toda a minha família. E eu não sei o que vai ser de mim. E eu me lembro que eu cheguei e sentei lá no final, como acho que a maioria faz, né? Eu queria ser invisível dentro da igreja. E eu sentei no último, quase no último banco, na parte escura. A reunião ainda não tinha começado. E quando eu me sentei, veio um pastor até mim. E quando esse pastor conversou comigo, eu senti esperança. Até que veio vários, né, jejum de Daniel. Eu fazia, mas eu não fazia direito. Que eu não conseguia fazer. Até que um dia, assim, eu tava tão cansada de sofrer, né? Porque a gente chega a um ponto que a gente tá cansada de sofrer, a gente tá cansada de não ter mais esperança de vida. Que eu não tinha esperança de vida. E foi quando veio novamente o jejum de Daniel. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu vou fazer o jejum. Só que dessa vez eu vou fazer direito, né? Vou fazer direitinho. Foi entrega. Eu entreguei, eu fiz. E assim, quando foi, eu fiz os 21 dias. Passou 20 dias e nada. Quando foi no último dia, o pastor chamou até a frente quem queria o Espírito Santo. E eu fui. Eu não olhei para os lados, eu não tive vergonha, né? Fui até a frente, eu me agarrei ali na beira do altar. Grudei assim, botei minhas mãos e falei, Senhor, eu não saio daqui sem o Teu Espírito Santo. Sem a Tua presença, eu preciso dela para mim permanecer. Porque eu quero permanecer, eu não quero mais sair da Tua presença. Porque eu vi que sem a presença do Espírito Santo a gente não é nada, né?
a vida é vazia. E eu comecei a orar e assim eu senti não é uma emoção, eu senti que Deus ele havia segurado na minha mão, como eu estava agarrada ali naquele, né, no altar ali. Eu senti que Deus ele segurou em minhas mãos, que eu pedi para Deus que segurasse minha mão. E eu senti uma paz que eu não sentia há muitos anos, há mais de 10 anos, né? Eu senti dentro de mim alegria, sabe? Não é vontade de ficar rindo para as paredes, não. Mas dentro de mim havia mudado. E a presença do Espírito Santo, ela encheu meu coração. E dali para frente, eu andava na rua, às vezes eu me pegava pensando, né? Porque como eu falei anteriormente, eu andava na rua, para mim tudo era cinza, tudo era sem esperança, não tinha perspectiva mais de vida. E quando eu olhei, eu estava andando na rua, numa paz, com esperança, né? Novamente a esperança, ela retornou para dentro do meu coração. A paz, hoje assim, eu via o dia amanhecer. Hoje eu durmo, que se não me chamar, eu perco a hora, eu durmo mesmo, eu deito, é como se me desligasse da tomada, né? Eu deito, eu durmo, ando na rua, falo com Deus, tenho alegria, né? No meu coração. E hoje eu posso falar para as pessoas, né? Do que o Senhor fez na minha vida através do Espírito Santo. Encontrei a paz, a felicidade que eu havia perdido, a vida, né? Não tenho mais aquela angústia do final do ano. Até mesmo assim, a saudade. Eu lembro, claro que a gente nunca esquece da mãe da gente, né? Eu até me lembro, mas não com tristeza, né? Eu lembro com saudade, né? Assim, aquele período, mas não choro mais, não me angustia mais. Eu posso dizer para quem está em casa, né? E que às vezes a minha história pode ser parecida com a dela, que a depressão ela tem cura, ela tem. Se a gente buscar, né, o Espírito Santo, porque foi através do recebimento do Espírito Santo é que eu fui curada da depressão. E hoje, né, eu trabalho, faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Eu posso falar para as pessoas que vivem um momento assim cinza, nublado como eu vivia, que tem cura para ela. Basta ela entregar a vida dela, né, para Deus e buscar o Espírito Santo. O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Hoje eu vejo que eu sinto com pessoas que são verdadeiramente ricas de dinheiro, mas que têm muito dinheiro, mas eles não têm a riqueza que eu tenho, o Espírito Santo. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo. O que aprendemos na Escola da Fé Inteligente? Eu passei a enxergar Deus com outros olhos, eu passei a enxergar as coisas, as pessoas diferente. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da Palavra de Deus. Ensinamentos da Palavra de Deus
que mudam sua vida, comportamento e atitudes. O Espírito Santo veio para guiar nossa mente e fazer a vontade do Pai. Não tem riqueza maior, não tem nada nesse mundo que seja comparável com a grandeza do Espírito Santo dentro de você. Nos leva ao encontro com aquilo que é mais precioso. O mais importante é o que habita dentro de mim, é o Espírito de Deus. Não tem preço, não tem dinheiro que compre isso. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. A Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e com o Bispo Macedo às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga a sua Bíblia. Inclusive, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: você que está fazendo o jejum de Daniel, ou que não esteja fazendo o jejum de Daniel, não importa. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, nós vamos ter uma vigília do Espírito Santo. A vigília do Espírito Santo. Será uma vigília menor, não vai ser a noite inteira, mas será uma vigília, uma mini vigília, em que você vai ter tempo para rasgar a sua alma diante do trono do Altíssimo, diante do altar de Deus. Porque quando a gente rasga a alma diante de Deus, é impossível e até injusto da parte de Deus que ele não venha ao nosso encontro. Então, venha preparado para rasgar a sua alma diante do trono do Altíssimo e receber o Espírito Santo nesta quarta-feira, nessa vigília da quarta-feira, vigília do Espírito Santo nesta quarta-feira. Até porque é promessa de Deus. Jesus disse assim: recebereis, olha só o texto, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Olha, é uma garantia. Jesus avaliza a descida do Espírito Santo em nós, mas, da nossa parte, tem que haver uma entrega, uma busca, uma dedicação da vida. É como casamento. No casamento, são duas pessoas. Casamento é uma aliança, né? Casamento é uma aliança. Aliança é um casamento. É um matrimônio. Então, nesse recebimento do Espírito Santo, também é um casamento. É um matrimônio. Da parte de Deus é o Espírito Santo. Da sua parte é você. Então, você se entrega para Ele no altar e Ele vem sobre você e faz de você uma nova criatura. Inclusive, se você é aquela pessoa que tem depressão, você sofre com insônia, você sofre com medo, você ouve muitas vozes, você ouve vozes do além, você vê vultos que ninguém vê. E você fica pensando assim: poxa, será que eu estou maluca? Maluco? Não, não é isso não. Realmente, na sua mente, você é capaz de ver o mal que está atuando na sua vida. Mas quando vem a luz do Espírito Santo, quando vem a luz de Deus, ilumina todo o seu ser e faz de você uma nova criatura. Então, nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, eu estarei com vocês nessa busca, nessa entrega, nessa união. Jesus disse assim: se duas ou mais concordarem na terra, se duas ou mais pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Então nós vamos estar concordando com você, você estará concordando conosco.
e os céus, obviamente, vão ter que cumprir a promessa que o Senhor Jesus falou nesta quarta-feira, às 8 da noite. Mas vamos assistir mais um testemunho dessa feita. É um engenheiro que foi vítima do fake news, e as fake news é que fazem impedir as pessoas de ter acesso ao Todo-Poderoso. Vamos assisti-lo e você vai ver o que aconteceu na vida dele. Meu nome é Jefferson Aparecido Amato Correia, eu tenho 32 anos, eu sou engenheiro civil. O meu preconceito com a Igreja Universal, ele era só um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. Se eu for contar para vocês um pouco da minha história, eu morava em São Paulo, hoje eu moro no interior, e na época eu lembro que a sede da Igreja Universal, ela ficava ali na Avenida João Dias. E, poxa vida, era um trajeto que eu fazia muito, porque eu estudava em Santo Amaro, ali na parte do centro ali de Santo Amaro, então eu acabava que pegava ônibus, eu passava sempre em frente. Toda vez que eu passava, se tivesse alguém do meu lado, eu fazia uma piada. Poxa, olha lá, Casa da Moeda, olha lá, o pessoal ali eu falava, só tem ladrão. Para mim, dentro da Igreja Universal, só tinha ladrão. Eu não conhecia quem eram os bispos, não conhecia quem eram os pastores, eu não sabia nem quem frequentava. Mas o preconceito, aquela ideia que ali fora eu tinha, não só da Igreja Universal, mas isso dos evangélicos como geral, eu tinha um preconceito muito forte, muito forte. É tanto que eu, por muitas e muitas vezes, além de eu fazer chacota, eu jurava de pé junto. Na época eu falava, nem morto eu piso num lugar desse, nem morto. Por incrível que pareça, o meu preconceito contra a Igreja Universal, ele não veio das grandes mídias, de jornais, até porque é um hábito que eu nunca tive. Mas assim, é uma coisa tão suja que existia no meio da sociedade, que é esse envenenamento. Então eu ouvia muito, as pessoas já estavam, todas elas, com essa ideia impregnada na cabeça, na mentalidade delas. Então é o que eu escutava das pessoas ao meu redor, da sociedade como um todo. E foi dali que nasceu esse meu preconceito contra a Igreja Universal. Não é que eu me considerasse superior àquelas pessoas que estavam ali na igreja, mas eu me julgava um pouquinho mais ligeiro, um pouquinho mais esperto, a ponto de não ser manipulado e não ser roubado. Porque para mim era o único interesse deles ali, principalmente da Igreja Universal, dos pastores como um todo, era o dinheiro do povo. E em meio a todo esse preconceito, toda essa ideia que eu tinha ali da igreja naquele momento, eu me achava que eu vivia uma vida boa. Eu acabei me formando, eu sou formado em engenharia civil, eu sou engenheiro civil. Eu sempre tive bons empregos dali para frente, eu sempre tive bons empregos, sempre tive ótimos salários. Eu sempre fui uma pessoa que se destacou dentro de todas as empresas que eu trabalhei. As coisas iam indo muito bem. Foi quando eu e minha esposa, nós nos juntamos, nós começamos a ter diversos problemas já no nosso relacionamento. Então não era legal, era muita briga, era bem difícil, era bem complicado mesmo. Em meio àqueles problemas que a gente tinha, a minha esposa ela começou a ter depressão. Ela começou a ficar depressiva. Foi quando a Igreja Universal entrou na nossa vida, foi bem neste momento. Só que nesse primeiro momento foi um convite da irmã dela, quem convidou ela já estava tomando antidepressivo, remédio, ela não dormia, ela ouvia vozes, ela via vultos, ela já havia tentado suicídio. Quando eu soube que ela foi na Igreja Universal, a primeira conversa que eu tive com ela em casa foi a seguinte, olha, você quer ir, você vai, mas a minha carteira você deixa em casa, você não vai levar para lá não. Esse foi o papo. Teve um momento que ela me fez um convite, ela já me convidava muitas vezes aí na Igreja Universal. Ela, vamos lá e tal, reunião de quinta-feira na época, era reunião da família, tá todo mundo com a família, só eu tô sozinha. Ela insistiu uma, duas, ela insistiu diversas vezes, até uma hora que me encheu o saco, eu falei, tá bom, vamos, eu vou uma vez contigo. E fomos. Qual que foi a minha surpresa? Eu já fui com aquele preconceito que eu tinha, eu só fui para confirmar o que eu já sabia. Eu não fui aberto a receber a palavra, eu não fui para a igreja para buscar a Deus, eu não fui para nada disso. Eu simplesmente fui para ela não me encher mais o saco. Essa foi a realidade. Chegamos em casa não, foi dentro do carro mesmo, assim que saiu, eu já falei para ela, olha, negócio é o seguinte, aquilo ali não é para mim, você nunca mais me enche o saco, que dentro desse lugar eu não piso nem morto. Foi curto e grosso, bem ignorante mesmo, bem grosseiro, e a minha vida, nesse momento, ela deu uma reviravolta. Eu que sempre tive uma condição financeira bacana, eu considerava uma situação financeira bem legal, eu tive alguns problemas, eu acabei quebrando, eu fali, nesse momento eu acabei falindo, eu acumulei dívidas. Chegou um ponto que com muito custo eu tinha arroz, feijão e carne dentro de casa. Chegou um momento que eu comecei a ficar depressivo também. E aonde foi que eu vim conhecer a Igreja Universal verdadeiramente?
foi através dos programas de TV, dos programas de rádio, mídias sociais. Porque toda noite, eu lembro disso até hoje, ela sempre teve o hábito, ela pegava o computador dela ali na cama, ela acompanhava ali as orações, isso 10, 11 horas da noite, a hora que a gente ia deitar, ela colocava o computador dela no colo e ficava ali acompanhando a programação da igreja. Eu colocava um fone no ouvido, pegava um telefone, um tablet, alguma coisa e estava ali jogando. Só que o negócio não estava legal, estava ruim. Sem que ela percebesse, sem deixar que ela percebesse, porque eu não ia dar o meu braço a torcer, eu com fone de ouvido, mudo e de olho ali do lado no computador no que estava passando na programação. E assim foi, uma semana, deve ter passado ali coisa de um mês dessa forma. E dentro daquela programação, o que me chamou a atenção é que eu vi testemunhos de pessoas com casos piores do que o meu. Para mim, aqueles casos eram piores. E poxa vida, e aquelas pessoas conseguiram vencer, conseguiram resolver aqueles problemas. Então, num belo dia, amor, ela, oi. Eu vi, você vai na igreja segunda-feira? Ela olhou até assustada para mim. Por quê? Eu falei, não, que se você fosse, eu gostaria de ir junto com você, mas só se você for. Não, eu vou. E foi ali que a minha história começou a mudar. Eu fui naquela reunião atrás de dinheiro. E eu fui meio cismado. A minha carteira, de verdade, parecia que alguém ia me roubar. Eu tinha um medo com a minha carteira, eu não tinha nada. Eu não tinha mais o que ser roubado. Só que, poxa vida, por que eu comecei a ir? Porque naquela primeira experiência que eu tive, que eu fui aberto, que eu recebi a palavra, eu saí dali melhor. Aquela agonia, aquela angústia que eu tinha, eu já não tinha mais. Eu tive paz. Naquele dia eu já saí tranquilo, eu saí diferente do lugar. Eu falei, poxa vida. Eu gostei. Eu vou vir mais. E aí eu vim buscando domingo, eu vim buscando quarta. Naquela reunião eu já entendi que o que me faltava não era dinheiro. O que me faltava era o Espírito Santo. E o melhor dia que teve, o melhor dia da minha vida, não foi quando eu conheci minha esposa, não foi nada disso. Foi numa reunião, alguns meses depois de eu ter começado a frequentar na igreja, eu recebi o Espírito Santo. Então ali de verdade eu tive a certeza da minha salvação, ali eu pude entender. Ali, a partir daquele momento, eu já não estava mais sozinho. E assim, problemas vieram lutas muito piores do que essa. E graças a Deus, para mim não fez a menor diferença, porque tanto faz. Se eu tenho muito, se eu tenho pouco, o principal eu tenho. Eu sou feliz. Hoje eu lembro, lá do começo, lá do início, eu lembro que a primeira vez que a minha esposa foi, o meu preconceito era tão grande, que eu falei para ela, você quer ir na Igreja Universal, você vai, mas a minha carteira você deixa. Como eu era besta. Porque a gente para pensar, hoje eu vejo totalmente diferente isso. Dízimo e oferta é de Deus. Não foi a Igreja Universal, não foi a denominação A ou B que instituiu isso. Isso é Deus que instituiu, está na palavra dele. E é tanto que assim, a gente às vezes se apega tanto a bens materiais como eu me apegava naquela época, a gente não tem nada. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Ele apenas nos empresta, nós somos administradores. Então, poxa vida, e eu vejo a forma que esse dinheiro é empregado na obra. Eu vejo trabalhos que eles fazem, presídio, Fundação Casa, inclusive nessa programação, que foi onde eu fui alcançado. Foi através dessa programação. E, poxa, para e pensa, quanto que não custa para poder manter uma programação de televisão, uma programação de rádio, mídias sociais? Esse dinheiro ele é todo empregado no ganho de almas. Esse é o principal objetivo da igreja. E hoje eu enxergo dessa forma. É tanto que eu tinha um preconceito muito grande com os presidiários, com as pessoas que estão lá presas. E, poxa vida, aquilo foi o Espírito Santo que me cobrou. Uma das primeiras coisas que, após o meu batismo, eu comecei a me envolver foi no trabalho da igreja. Eu comecei a participar do grupo do Fundação Casa. E eu que tinha um preconceito muito grande com aquelas pessoas ali, que para mim tinham que morrer, porque não tinha jeito. Mas não. A mudança é tão grande que hoje eu participo do trabalho dentro da Fundação Casa. Eu ajudo a levar uma palavra de fé, uma palavra de força, que um dia eu recebi através da programação de rádio e mudou minha vida para outras pessoas. A minha vida hoje ela avança. Hoje eu sou empresário, eu atuo dentro dessa área da construção civil mesmo, eu tenho alguns contratos com valores que eu nunca imaginei na minha vida. Meu casamento hoje, ninguém acredita. Aquelas duas pessoas que queriam se matar, a minha esposa que tentou suicídio, hoje a gente vive muito bem. Hoje, verdadeiramente, a gente é feliz junto um com o outro. O que eu posso falar para você? Eu perdi muito tempo da minha vida acreditando nessas histórias que a gente escuta aí na sociedade, nas grandes mídias, às vezes em jornais. Se você é uma dessas pessoas, faz assim como eu fiz. Eu vim porque eu não tinha mais nada a perder. Eu não tinha mais nada a perder, senão eu não teria vindo. A minha maior desgraça foi a minha maior bênção. A sua oportunidade está aí também.
Você sabia que agora é possível entregar suas ofertas e doações por transferência bancária de uma forma segura, rápida e sem tarifas? No aplicativo ou site do seu banco, procure pela opção Pix. Essa nova modalidade está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a transferência é realizada e recebida em menos de 10 segundos. Você não precisa mais digitar o número da agência e conta. Basta escolher a opção e-mail, digitar a chave doar@universal.org e colocar o valor. Confira se aparece o nome da Universal na tela de confirmação e pronto. Agora é só imprimir o comprovante e entregar no altar. Você também pode enviar o seu comprovante através do WhatsApp 11 23 92 6814. Para mais informações ou outras opções, acesse universal.org/doar. Sou Anderlucy Rodrigues, tenho 43 anos e sou design de interiores. A minha história começou quando eu ainda era adolescente. Eu tinha por volta de 15 anos quando eu conheci o Fabiano e nós começamos a namorar. E quando eu tinha 17 anos eu engravidei. E parece que tudo ficou feio a partir daí, né? Porque ele também tinha começado a trabalhar de office boy, então a gente não tinha expectativa de nada. E eu estava no final do ensino médio, não trabalhava ainda, e aí eu ficava pensando o que vai ser da minha vida agora que a gente vai ter um neném que não tem onde morar, não tem expectativa de nada. E a gente teve que morar na casa dos meus pais. Meu pai e minha mãe cederam um quarto pra gente e assim começou tudo. Começou ali as nossas brigas, porque quando falta recurso financeiro, a gente desestabiliza, então tudo é motivo para briga. Uma criança que precisa de um monte de coisa e você não tem para dar. Então, assim, foi bem difícil o nosso começo de vida. Meu nome é Fabiano Rodrigues, eu tenho 45 anos, sou empresário. No momento que a Anderlucy ficou grávida, nós éramos muito jovens e nós não tínhamos nenhum plano naquele momento de casar. E imagina você ter uma criança, né? Então, nós não tínhamos recurso nenhum. Quem nos abraçou foi a família dela e nós fomos morar num quarto da casa dos pais dela. E aquela situação era bem constrangedora para mim como homem. A minha mãe nessa época já estava na igreja e vivia falando que tinha uma solução, que Deus podia mudar a nossa vida, mas eu não acreditava em nada daquilo. Eu acho que eu, como a maioria das pessoas, tinha um pré-julgamento contra a Igreja Universal. E então eu não queria de jeito nenhum colocar os meus pés lá, minha mãe insistia. E eu sempre contrariava. E aí a nossa vida começou a se enrolar, muitas dívida de cartão de crédito. A vida do meu marido também, não, nesse momento a gente já casou, então a vida do meu marido também não mudava. Ele também tinha muitos problemas, tinha toque, via vultos, ele tinha problemas espirituais. Ou seja, a gente se juntou numa situação que parecia que nunca ia sair daquele buraco, né? Parecia que a gente se enterrava numa areia movediça e ainda levava um bebê junto. Quando a gente já não sabia mais o que fazer, depois de muita briga, minha mãe assistindo aquilo tudo, porque a gente dentro da casa dela, ela falou, me fez um desafio, né? Falei, filha, por que você não vai na igreja? Se Deus não fizer nada na sua vida, você não precisa voltar, você não precisa mais ir lá. Falei, então tá bom, eu vou uma vez. Se nada acontecer, eu não volto mais. E aí foi traçado o desafio e eu fui. Falei, bom, se eu quero ver. Se Deus existe, eu quero que Ele se mostre para mim. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, a gente já teve uma notícia boa, né? O Fabiano me ligou e falou, amor, você tá sentada?
olha o que aconteceu, aí já contou para mim que o banco ligou oferecendo crédito pra gente, a gente estranhou, falou, nossa, a gente precisava de um milagre, a gente precisava de um sinal, a gente precisava de um sinal que Deus realmente existia, e Deus mostrou isso pra gente. Ele mostrou que Ele existia, nos acolhendo naquele dia que a gente foi, nos dando essa notícia de que a nossa dívida não existia mais, uma dívida que a gente tinha cultivado ao longo desses 2, 3 anos. No momento que eu vi a Anderluce ir à igreja, e 24 horas depois a gente já vê um milagre, que era justamente a nossa maior dor naquele momento, que era resolver os nossos problemas financeiros, através do convite que a minha sogra fez, eu vi algo diferente nela, não só pelo milagre que ocorreu, mas também pelo semblante dela, que era uma pessoa completamente ateia, não acreditava em nada, e eu vi um despertar da fé a partir daquele momento na vida dela. Eu falei para ele, né, eu falei, amor, Deus existe, Ele está lá na Igreja Universal, então é lá que a gente vai ficar. E aí teve uma fogueira santa, e foi quando eu participei dessa fogueira santa, coloquei lá, eu acho que era em torno de uns R$3.000, que era um dinheiro que a gente juntava por 3 anos. Então, assim, é engraçado isso, porque hoje não é nem o valor do condomínio que a gente paga, mas era muito dinheiro naquela época. Era o nosso tudo. Eu sabia que aquilo dali não era nada diante de tudo aquilo que Deus podia fazer na nossa vida. Eu acho que quando a gente entrega a nossa confiança, Deus ele fala, puxa, agora sim, agora eu posso fazer o que eles realmente precisam, eu posso dar para eles o que eles precisam. E não é só dinheiro, né? É o mais importante, que é o Espírito Santo. E aí nessa sequência, eu fui um domingo na igreja, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu queria aquilo muito, porque eu achei que se eu tivesse o poder do amor de Deus, eu poderia ir além. Deus ele não demorou para abençoar a nossa vida, foi rápido. E aí a gente conseguiu comprar a nossa casa, porque o Fabiano foi promovido. Do momento que a gente fez a Fogueira Santa até a gente estar dentro da nossa casa, não demorou nem 1 ano. Depois disso, o Fabiano não conseguiu resistir e percebeu que era Deus, que era o poder de Deus ali, não só na nossa vida financeira, que deu um salto, mas ele começou também a perceber a minha mudança. A partir do momento que eu vi essa diferença na vida dela, e naquele momento eu era uma pessoa hiper religiosa, seguia um padrão que não conseguia, através dele, ver Deus na minha vida, porque os problemas não passavam, tinha muito problema espiritual, muito problema de toque, e é um problema bem complicado porque ele é recorrente na sua vida 24 horas. E eu vi essa mudança na vida dela, aquilo ali me chamou a atenção. E hoje, 25 anos de casados, parece que a gente casou ontem. Parece que aquele amor que faltou lá no início, hoje é novo, né? Parece que Deus renova o nosso relacionamento dia a dia. Então, hoje nós temos empresas no ramo de comércio exterior. Eu tenho uma empresa também na área de design de interiores, né? Eu trabalho com projetos de interiores, acompanhamento de obra, enfim. Eu nem imaginava que um dia eu podia estar morando em frente à praia, desfrutando de coisas tão boas. Isso nem passava pela nossa cabeça. Então, a nossa família hoje tem o que a gente não pôde dar para o meu filho lá pequenininho, hoje a gente consegue proporcionar. Esse apartamento eu decorei do jeito que eu queria. Isso é muito legal, a gente poder desfrutar dos benefícios da nossa fé, né? A gente viu a diferença na nossa vida através justamente de quando a gente colocou a nossa vida no altar. As pessoas veem Deus na nossa vida, não só no nosso testemunho financeiro, mas no nosso caráter. E a gente sabe que a diferença é o Espírito Santo. A gente sabe que o que a gente é hoje, a gente é porque Deus transformou a gente na pessoa que nós somos. O Espírito Santo, para mim, não tem nada mais importante na minha vida do que a presença do Espírito Santo. O meu filho até já teve ciúmes, né? Ele até já falou, mãe, parece que você ama mais a Deus do que todo mundo. Eu falei, mas é.
Eu acho que da mesma forma que Deus me amou incondicionalmente, não dá para fazer nada diferente. Deus, ele conforta, consola, ele abraça, ele cuida, ele dá tudo aquilo que a gente precisa. Então, como eu não vou amar esse Deus? Seria ingratidão. Ele deu pra gente a paz, ele deu pra gente o Espírito Santo e ele deu pra gente bens materiais, uma qualidade de vida, né? A gente tem prazer em poder compartilhar tudo aquilo que Deus fez por nós. Agora, dentre todos esses passos que nós demos na igreja, o mais importante, sem dúvida, foi eu receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a gente ter o Espírito de Deus não é só a questão só de você criar equilíbrio na sua vida, mas é você entender que Deus está dentro de você. Que a partir do momento que você tem o Espírito de Deus, você tudo pode. Deus é muito maravilhoso e realmente é o maior bem que eu recebi em toda a minha vida. É magnífico, né? Quando a gente vê a ação de Deus na vida dos sofridos, dos cansados, dos sobrecarregados, das pessoas pobres. Porque Deus é isso. Se Deus é grande, ele tem que manifestar a grandeza dele em nós, não é verdade? Isso é fé inteligente. É uma fé compreensível. É uma fé que vai além do natural, é sobrenatural. Inclusive, nós estaremos falando sobre isso nesta quarta-feira, às 20h, aqui no Templo de Salomão. Você é o nosso convidado. Nós vamos ter a vigília do Espírito Santo. Porque quando você receber o Espírito Santo, você vai ter tudo à sua disposição. Você vai ter o mundo aos seus pés. Porque o Espírito Santo é o Criador do mundo, dos céus e da terra. Vamos assistir mais o testemunho da Tainá dessa vez. Ela recebeu o Espírito Santo. Veja o que aconteceu na vida dela. Meu nome é Tainá Sintra. Tenho 24 anos. Cresci, em um lar muito conturbado, cheio de brigas, traições, bebidas, agressões físicas, verbais também, né? E devido à separação dos meus pais, eu fiquei muito rebelde, né? No meu período de 12 anos. Então, tive que amadurecer muito cedo, porque eu tive que cuidar da minha irmã mais nova. E além da minha irmã mais nova, eu também tinha que cuidar da minha mãe. A minha mãe, ela tinha problema com bebida, né? Durante a semana, ela vivia dentro de um bar. Muitas das vezes, ela estava suja, né? Numa situação bem difícil. E foi assim que eu cresci, né? Tinha ódio dos meus pais, tinha muita mágoa deles. Muitas das vezes, eu pensava até mesmo em alguma situação para poder matá-los, né? Foi assim que eu cheguei na igreja, né? Minha mãe, ela era afastada. E ela voltou e me fez um convite para estar indo à igreja. Eu fui numa reunião de sexta-feira, né? E o pastor falou que tudo que eu estava enfrentando, problemas na família, problemas espirituais, que tinha uma solução. Que era só buscar Deus e priorizar o Espírito Santo. Eu nunca ouvi falar do Espírito Santo, então eu tive desejo e sede, né, de saber o que era. Comecei a me interessar mais com as coisas de Deus. Praticamente ia todos os dias, né, à igreja, porque eu tinha essa sede, eu queria conhecer mais do Espírito Santo, né, o que o pastor estava falando. E aí foi onde que eu me decidi a me batizar nas águas, né, foi num domingo. Então toda a mágoa, o rancor que eu tinha, o ódio que eu tinha dos meus pais saiu, né. Eu já não tinha mais aquele ódio, não tinha mais o pensamento de matá-los. Eu comecei a olhar para eles com amor, né. E aí o pastor explicou um pouquinho do jejum de Daniel e eu falei assim, eu vi como minha oportunidade. A oportunidade que eu tinha de realmente ter a Deus dentro de mim e de ter a paz e a alegria, né? Que eu buscava em tantas coisas. Eu ouvi o Bispo Macedo todos os dias na rádio, meio-dia. Foi um propósito que eu fiz, né, com Deus, que além do jejum eu ia acrescentar algumas outras coisas. Eu orava com o Bispo Macedo todos os dias, meio-dia. Acordava de madrugada, né, fazendo os meus propósitos e jejuava também. E foi numa quarta-feira, às 20h, né, e eu falei para Deus uma única coisa, assim, meu Deus, habita dentro de mim, eu sei que eu não sou nada,
mas eu deixei tudo de lado para poder receber o Senhor, né? Eu quero ter essa paz, o que as pessoas falam, porque eu não quero só apenas ouvir, eu quero também ter dentro de mim. E ali eu vi, na hora, o Espírito Santo, ele apossou dentro de mim, né? Veio uma paz enorme, uma alegria que eu não tinha, que eu buscava em tudo, eu não tinha. O vazio que eu tinha dentro de mim, eu já não tinha mais. Eu queria sair daquele momento, né, daquela reunião, poder contar para a primeira pessoa que estava passando ali, falando, olha, Deus, ele já não está mais do meu lado, ele está dentro de mim e ele pode também habitar dentro de você. Foi onde comecei a sentir o amor pelas pessoas, o qual eu também ainda não tinha, né? E poder passar para eles. Aí depois daquele dia, a minha vida, sim, ela transformou, né? Muitas das vezes as pessoas, né, eu vejo muitos testemunhos que a mãe luta pelo filho. No meu caso foi, eu lutei pela minha mãe e pela minha família, né? Hoje a minha mãe está na presença de Deus, está como obreira, a minha irmã também está, minha família está transformada, hoje nós temos paz dentro de casa, não temos mais briga, não temos agressões, bebidas, hoje nós somos uma família unida, né? Meu relacionamento, meu casamento também é abençoado, conheci uma pessoa de Deus que me completa também e Deus transformou tudo. Uma palavra que eu tinha lido na Bíblia que eu gravei até hoje, que primeiro era buscar o reino de Deus, que as demais coisas seriam acrescentadas. Então eu criei nessa palavra e eu busquei primeiro o Espírito Santo, né? Mudar a mim mesmo, conhecer a Deus mesmo, para depois as outras coisas eu me preocupar. Todos os jejum não deixo de fazer, porque cada vez é uma experiência nova, é um renovo e acho que assim, o jejum de Daniel é para quem vive, né? Se você vive, acontece. É muito maravilhoso, é uma alegria indizível, incompreensível, quando a gente vê esses testemunhos. Mas você não precisa aí ficar com inveja, minha amiga, meu amigo. Você pode ter o Espírito Santo também, você não tem que pagar nada. Mas você tem que querer, você tem que buscar, você tem que se entregar para ele. Você se entregou a tantas religiões, a tantas pessoas. E o que essas pessoas ou religiões trouxeram para você? Nada. Entregue-se para Jesus, para o Espírito de Jesus. E quando você se entrega, então ele passa a reinar dentro de você. É o reino de Deus. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. E quando você busca o Espírito Santo, você está buscando justamente o Senhor Rei da glória, para viver, habitar dentro de você e conduzir os seus pensamentos, conduzir, dirigir a sua vida, levá-lo até os altos montes. Isso é gratuito, mas depende de você buscá-lo. Nesta quarta-feira, nós estaremos buscando com você, nós estaremos unindo a nossa fé com você. Aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, nós estaremos dando toda a nossa força, colocando toda a nossa força, toda a nossa energia para que você receba o Espírito do Deus Altíssimo. Agora, nós vamos falar com Deus em seu favor, em nome do Senhor Jesus. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro, o cobertor. Ah, quanta gente procurando o caminho a seguir. Peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo,
para quem sofre num leito de dor. Ah, quanto amor em você, meu amigo, para quem vive na solidão. Vem, Jesus, responder a mim.